Bom, vamos lá, pessoal. O exercício 16 da lista 4, né, do capítulo 8, diz o seguinte: considerando o circuito da figura 812, faça o que se pede. Na letra A, determine a corrente através do resistor de 12 ohms usando a análise das correntes nos ramos, né? A análise das correntes nos ramos. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que é essa figura. O que tem nessa figura? Então olha só. Aqui é a figura, tá? A gente tem um arranjo, né, que conforme a gente discutiu na aula passada, esse arranjo ele tem duas janelas, né? Então na verdade são três malhas. São três malhas, é uma externa, né, e duas internas. Então vamos considerar aqui, ó, só para a gente poder se orientar, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, ponto A e B. Tá? Então a gente tem a janela 1 e a janela 2. Tá? Então eu teria aqui, vamos usar duas equações de malha. Uma aqui nessa janela e outra aqui nessa janela. Certo? Muito bem. Eu também posso escrever, como eu tenho dois nós, um nó em A e um nó em B, eu posso escrever uma equação de nó. Tá? Então se eu tenho três malhas, né, eu posso escrever duas equações de malha. Se eu tenho dois nós, eu posso escrever uma equação de nó. Tá? Porque se eu escrever mais de uma equação, mais equações além disso, eu vou fazendo combinação linear das equações anteriores e não é interessante. Não vai ajudar no problema. Bom, então aqui, quais são os passos que a gente tinha para resolver por análise de malha, né, pelos correntes nos ramos? Então a gente tinha, o primeiro passo que a gente tinha definido era o seguinte: primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher sentido arbitrário para as correntes nos ramos. Então eu vou escolher aqui, ó, no ramo, né, que vai de A até B pelo lado esquerdo, eu vou escolher a corrente, ó, nesse sentido aqui, ó, I1, tá? Então tá aqui, I1 chegando no nó B. Aí depois eu vou escolher no ramo que vai de A até B pelo lado direito, eu vou escolher esse sentido também chegando em B. Tá? E depois no ramo que vai de B até A pelo centro, eu vou escolher esse sentido aqui para I3. Então eu tenho I1 e I2 chegando e I3 saindo. Então eu posso escrever já de cara a nossa primeira equação, a equação das correntes. Tá? E a primeira equação é a seguinte, é I1 mais I2 é igual a I3. Ah, por que eu escolhi I1 chegando no nó B e I2 chegando e I3 saindo do nó B? Bom, eu escolhi I1 chegando porque a hora que eu olhei essa fonte de 10 volts, a polaridade dela era negativa em cima e positiva embaixo. Então a corrente, se a corrente estiver concordando com a fonte, tá, o sentido positivo da corrente vai ser chegando aí no nó B. Tá? O mesmo olhando, depois olhando aqui a outra fonte, a fonte E2, também eu coloquei a corrente concordando com a fonte, né? A corrente saindo do terminal positivo. Tá? E depois no ramo de A até B pelo lado direito, eu chutei o sentido aí de I2 chegando no ponto B, né? Com base nas duas primeiras, né? Porque o I3 está chegando no ponto A, se o I1 está saindo, né? Eu vou colocar que o I2 está saindo também do ponto A e retornando para o ponto B. Muito bem. Feito isso, a gente já escreveu a primeira equação, tá? Agora vamos escrever as equações de malha, tá? Que é da soma das tensões e potência. Para fazer isso, a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Eu vou percorrer os ramos no sentido da corrente que eu escolhi, colocando a polaridade nos resistores. Então, ó,
Como o I1 está saindo de A e indo até B, então ó, no resistor R1, aqui em cima é positivo e aqui é negativo. Eu chego com potencial maior, saio com potencial menor. Certo? Depois, no ramo central, mesma coisa. Eu chego com potencial maior na parte de baixo e saio com potencial menor na parte de cima. Tá? No sentido da corrente, chego com maior potencial, saio com menor potencial. E depois, no ramo de A até B, indo pelo lado direito, então, concordando com o signo da corrente, eu vou estar chegando aqui em R3 com maior potencial e saindo com menor potencial. Então, beleza, colocamos as polaridades. Agora nós estamos aptos para percorrer a malha no sentido horário ou anti-horário para poder fazer a soma dos potenciais, né? Que é o que diz a lei de Kirchhoff, que a soma dos potenciais dentro de um caminho fechado é igual a zero. Então, olha só, vamos fazer então para malha 1. Vou chamar aqui, deixa eu só separar isso aqui, vou chamar aqui de malha 1, tá? Na malha 1, chamei de M1, vamos percorrer no sentido horário. Então, ó, a somatória dos potenciais dentro do caminho fechado, só para lembrar, né, é igual a zero. Tá? Vamos fazer então aqui para a malha 1. Para a malha 1, a gente tem. Na malha 1 a gente tem. Vou partir aqui do ponto B e vou até o ponto. Vou voltar aqui no ponto B de novo. Né? Então, olha só. Saindo do ponto B, eu estou indo no sentido contrário da corrente. Então, olha o que acontece. Vou chegar na fonte de 10 volts mais para menos. Então, eu estou perdendo o potencial. Então, menos E1. Legal. Aí depois, vou passar pelo resistor de 4 ohms, que é o resistor R1. Tá? Menos para mais, eu vou estar ganhando potencial. Então, mais a tensão no resistor R1, que eu vou chamar aqui de VR1. Tá? Futuramente a gente não precisa nem pôr mais VR1, a gente já pode pôr direto que é R1 vezes a corrente 1, né? Que é a lei de Ohm para encontrar a corrente. Tá? Então, mas como eu estou fazendo a soma dos potenciais na malha fechada, então é o potencial que ficou no resistor R1. Então, mais VR1, aí depois continuando, cheguei no ponto A, vou descer agora pelo centro, mais para menos, menos para mais, eu estou ganhando potencial, e esse aqui é o nosso, como é o resistor R2, é o nosso VR2. Aí depois, cheguei na fonte E2, mais para menos, eu estou perdendo potencial, e esse potencial é o E2. Isso aqui é igual a zero. Então, essa é a primeira equação da malha 1. Vamos substituir os valores aqui, só para a gente já estabelecer. A gente tem aqui, ó, o E1 vale 10. Então, vai ficar menos 10. Depois, mais aqui, o VR1. Né? O VR1 é a corrente que circula no resistor R1 vezes o valor da resistência. A corrente que está passando por aqui é a corrente I1. Né? Então a gente tem 4 ohms, que é o R1, que multiplica a corrente I1. Então 4 e 1. Tá? Aí depois, VR2, a corrente no ramo central é a corrente I3, e esse resistor R2 é o resistor de 3 ohms. Então, mais 3 e 3, que é a corrente que passa no centro. Depois, menos, aqui o E2 é 12 volts, é igual a zero. Tá? Agora a gente tem menos 10, menos 12, menos 22. Então, a gente tem, resumidamente aqui, 4 e 1, mais 3 e 3. Vou passar para o outro lado, né? Menos 22, vai ficar 22, é igual a 22. Então essa é
a segunda equação que a gente tem, que é a primeira equação de malha. Agora vamos fazer a mesma coisa para a malha 2. Tá? Vou fazer aqui embaixo a malha 2. A malha 2, a gente vai ter. Então vamos percorrer a malha 2 também no sentido horário, partindo do ponto B. Então olha só, menos para mais, eu tenho mais, então eu ganhei potencial na fonte E2. Então E2, mais E2. Aí depois, cheguei no resistor R2, mais para menos, então eu estou perdendo potencial no resistor R2, menos VR2. Depois continuando, mais para menos, eu estou perdendo potencial no resistor R3, menos o R3. E cheguei agora no ponto B. Tá? Isso aqui é igual a zero. Certo? Muito bem. Substituindo os valores, o E2 vale 12, menos o VR2, aqui nesse trecho do centro, a corrente que circula aqui é I3. Então, e o R2 vale 3 ohms. Então, vai ser 3 vezes I3. Depois, menos a corrente que circula no resistor R3 é a corrente I2. Então, vai ser menos, o valor do R3 é de 12. Então, 12 e 2 é igual a zero. E aí, vou passar o menos I3, menos 12 e 2 para o outro membro, para isolar o 12. Então, você tem 3. Vamos só arranjar aqui. Você tem menos... Não, desculpa, menos nada, né? Vai ficar 12 e 2, mais 3 e 3, mais 3 e 3, igual a 12. Tá? Então eu passei o menos 3 e 3 e menos 12 para o outro lado. Tá? Então ficou dessa forma a equaçãozinha, a nossa segunda equaçãozinha de malha. Beleza, agora a gente tem 3 equações e tem 3 incógnitas. Quais são as incógnitas? I1, I2 e I3. Tá? Vamos juntar as 3 equações e vamos tentar eliminar uma variável. Tá? Qual variável a gente pode eliminar? Por exemplo, a gente pode eliminar o I3, né? Dizendo que porque a gente sabe que o I3 é a soma de I1 mais I2. Então eu vou juntar aqui as 3 equações para a gente poder ter um sisteminha bonitinho. Então, vamos lá. O primeiro sisteminha é 4 e 1 mais 3 e 3 igual a 22. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 e 1 mais 3 e 3 igual a 22. Legal. E a outra equação que a gente acabou de determinar é 12 e 2 mais 3 e 3 é igual a 12. A terceira equaçãozinha que a gente tem, I1 mais I2 igual a I3. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui essa terceira equação, substituir na segunda. Tá? Ou a gente pode também, já de cara,
resolver esse determinante do jeito que está aí. Tá? Então, eu poderia reescrever essas equações da seguinte forma. A gente tem 4 e 1, mais 0 e 2, mais 3 e 3, igual a 22. Essa é a primeira equação. A segunda equação, a gente tem 0 e 1, mais 12 e 2, mais 3 e 3, igual a 12. E a terceira equação, a gente tem 1 e 1, mais 1 e 2, menos e 3, né, 1 e 3, posso até omitir esse 1 aqui da frente, igual a 0. Pronto, sisteminha aí. Porque fazendo isso, agora é só fazer o determinante. Né? Então, para determinar a corrente 1, eu vou fazer o determinante. O que é o determinante? Vou pegar os coeficientes de 1, de 2, de 3 e colocar nesse determinante. Só que aqui, como a gente viu na aula passada, eu vou pegar, na primeira coluna desse determinante, eu substituo a coluna da igualdade. Então, eu vou colocar aqui 22, 12 e 0. E aí eu continuo com os coeficientes da matriz inicial. 0 e 3, depois 12 e 3, 1 e menos 1. E vou dividir pelo determinante coeficiente, que é 4, 0, 1, 0, 12, 1, 3, 3, menos 1. Tá? Então, esse aqui é o determinante dos coeficientes. Vou fazer isso para I1, faço isso para I2 e faço isso para I3. Tá? Lembrando que esse aqui, ó, isso que está aqui embaixo aqui, é a nossa o nosso determinante coeficiente. Tá? Então, quando eu for fazer o I2, aí eu vou manter os primeiros valores, né? 4, 0, 4, 0 e 1. Na segunda coluna, como é a coluna do I2, eu vou substituir a matriz de igualdade, que é 22, 12 e 0. E aí, a terceira coluna, a coluna do I3. 3, 3 e menos 1. E aqui embaixo é esse D aqui, que é o determinante dos coeficientes. Faz isso para I2 e faz isso também para I3. Faz isso também para I3. Vamos fazer isso para I3 também. É a mesma coisa. Então vai ser, aqui embaixo vai continuar sendo o D, né, que é o determinante dos coeficientes. E aqui na parte de cima, 4, 0, 1. Na do meio, os coeficientes de 2, 0, 12 e 1. E na última, os coeficientes da matriz de igualdade, da matriz de tensão, 22, 12 e 0. Esse é o valor de 3. Bom, fazendo isso,
fazendo esses dois determinantes, nós vamos encontrar os seguintes valores. Vamos encontrar para I1 o valor de 3,06, para I2 o valor de 0,19 e para I3 o valor de 3,25. Tá? Feito isso. Dá para fazer de maneira mais simples? Dá. Você pode resolver para o sistema linear por substituição, pode fazer o que você quiser. A verdade é que se a gente poderia ter eliminado uma incógnita e fugiria do determinante de 3×3. Tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. E essa seria a resposta da letra A. Tá? O I1, I2 e I3. Na letra B, está pedindo para transformar as duas fontes em fontes de corrente e aí depois determinar a corrente no resistor de 12. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Vamos pegar aqui. O desenho e vamos transformar essas duas fontes em fonte de corrente, tá? Então, olha só. Como é que ficaria o desenho novamente? Ficaria assim, ó. Transformando a primeira fonte, ficaria mantendo a polaridade aqui para baixo, tá? Essa seria a primeira fonte. E a gente teria aqui o resistor em paralelo. Quanto que vale esse resistor? Vale 4 ohms. Eu estou pegando o resistor que estava em série com a fonte e estou colocando em paralelo com a fonte de corrente. Aí depois, a segunda fonte, mesma coisa. Coloco a fonte aqui. Essa fonte tem polaridade dessa forma. E aqui a gente vai ter um outro resistor em paralelo, que é o resistor de 3 ohms. E depois, para terminar, o nosso resistor em questão, que é o resistor de 12 ohms. Então tá aí. Basta saber agora quanto que vale as duas fontes de corrente. Como é que a gente faz para determinar? Então a gente vai fazer a fonte de corrente que eu vou chamar de 1, né, que aqui eu vou chamar de I1, e essa fonte aqui de I2. Então a fonte I1 vai ser igual a tensão ao E1 dividido pelo R1. Então a gente tem 10 dividido por 4. A gente vai ter aqui 2,5 amperes. Então essa primeira aqui é de 2,5. A segunda E2 por R2. O E2 vale 12 e o R2 vale 3. A gente tem aqui 4 amperes.
Esse seria o valor da segunda fonte. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar essas duas fontes numa única fonte. Tá? Como é que vai funcionar isso? Bom, lembrando aqui que a polaridade aqui, ó, é menos e mais, e aqui tá mais aqui e menos aqui embaixo, certo? Como elas estão em paralelo, eu posso juntar e o sentido vai ser o sentido da que tiver maior valor. Então, como eu tenho uma fonte de 2,5 e uma fonte de 4, o que vai acontecer? A fonte de 4 vai determinar o sentido da corrente. Então, eu teria agora o seguinte circuito equivalente. Uma única fonte, vou passar um traço aqui, ó. Eu teria aqui uma única fonte para cima, tá? Porque a fonte que para cima aqui de 4 amperes ela é maior que a fonte de 2, tá? De 2,5, então, e a diferença entre as duas, né? 4 menos 2,5 vai dar 1,5. Então eu tenho 1,5 amperes agora subindo aqui, tá? 1,5 amperes e o resistor? Vamos fazer o resistor equivalente entre 4 e 3. O resistor equivalente entre 4 e 3, qual que seria? O resistor equivalente entre 4 e 3. Só fazer produto pela soma, tá? Então, o resistor equivalente seria 4 vezes 3, 4 mais 3. Então, eu tenho aqui 12 por 7. 12 dividido por 7 vai dar 1,714, né? Então vai dar 1,714, vamos pôr assim. Isso aqui vai dar 1,714 ohms. Então aqui a gente teria aqui um resistor de 1,714 ohms e ele está em paralelo com o resistor de 12 ohms, que é onde eu tenho interesse, né? Para saber a corrente. Muito bem. Como é que fica agora a corrente nesse resistor? Que é a pergunta, né? A pergunta é justamente essa. Converta as duas fontes e determine a corrente no resistor de 12. Como é que fica essa corrente agora? Vou usar aqui um divisorzinho de corrente. Então, a corrente no resistor de 12 vai ser igual a quê? Vai ser a corrente no resistor equivalente, né, que desculpa, vai ser o resistor equivalente, que é 1,714 dividido por 1,714 mais 12 vezes a corrente total, que é 1,5. Tá? Então, quando eu quero a corrente no resistor de 12, eu vou pegar o outro resistor, né, 1,714, dividir pela soma dos dois resistores vezes 1,5. Então essa vai ser a corrente no resistor de 12. A corrente no resistor de 12. Então fazendo essa conta, isso aqui Então vamos lá. Fazendo essa conta, 1,714 mais 12 mais 12
dividido por 1.714 vezes 1.5. Vai dar aí 0,187, então arredondando 0,19 amperes. Tá? Então essa é a corrente no resistor de 12. Essa é a corrente no resistor de 12. Legal, encontramos a corrente no resistor de 12 e agora está pedindo para comparar essa corrente com a corrente calculada na letra A. Na letra A, a gente calculou essa corrente como sendo que era a corrente do ramo I2, que também deu 0,19. Né? Vocês lembram que a corrente no ramo I2 também deu 0,19. Então, a letra C, a resposta da letra A, a corrente no resistor de 12 era igual a 0,19. Na letra B, a corrente no resistor de 12 também era 0,19. Então, respondendo aí a letra C, portanto, aqui na letra C, as correntes são iguais. São iguais. Tá? Então, as correntes são iguais. Essa é a resposta da letra C. Beleza? Então é isso, pessoal.